A incapacidade de um povo para perceber os perigos que o ameaçam é um dos sinais mais fortes da depressão autodestrutiva que prenuncia as grandes derrotas sociais. A apatia, a indiferença ante o próprio destino, a concentração das atenções em assuntos secundários e acompanhada de total negligência ante os temas essenciais e urgentes, assinalam o torpor da vítima que, antevendo um golpe mais forte do que poderá suportar, se prepara mediante um reflexo anestésico para se entregar inerme e semi-desmaiada nas mãos do carrasco, como o carneiro que oferece o pescoço à lâmina. Mas quando o torpor não invade somente a alma do povo, quando toma também as mentes dos intelectuais e a voz dos melhores, já não se ergue senão para fazer coro à cantilena hipnótica. Então se apaga a última esperança de um redespertar da consciência. Aquele a quem os deuses querem destruir, eles primeiro enlouquecem. Você gostou dessa passagem? Você concorda que isso acontece? Parabéns, você acabou de concordar com o Olavo de Carvalho. Pode tirar o seu diploma de olavista na saída do vídeo. Oi galera, boa noite. Então hoje nós vamos bater um bate-papo provavelmente longo, eu já peço desculpas de antemão, eu fiz um roteiro aqui sobre as principais coisas que a gente precisa falar. Talvez eu siga, talvez eu não siga, mas enfim, o assunto é longo mesmo, então quem quiser ir pulando eu vou deixar marcado os tópicos específicos em que eu vou discutir tudo sobre o Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho, que é esse livro que todas as vezes que eu faço enquete aqui nas minhas redes sociais, ele acaba ganhando. Não importa qual o livro que ele esteja concorrendo, vocês vão votar no Imbecil Coletivo. Eu estava me esquivando dessa missão de falar sobre o Olavo de Carvalho por vários motivos. Como vocês sabem, o Olavo é um cara super polêmico e que ele atrai muitos urubus quando a gente está falando dele. Não é o tipo de conteúdo que eu gosto de trazer aqui pro canal. Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que nós estamos construindo um conhecimento positivo, nós estamos tentando deixar de ser bocós, e eu geralmente trago poucas críticas de livros, são mais comentários de livros construtivos mesmo, e quando a gente fala sobre o Olavo de Carvalho, muita gente vem tacar pedra aqui do nada, sem saber do que a gente está falando, e é um pouco chato. E o segundo motivo é porque, se vocês não sabem, esse livro aqui é um livro que foi proibido no Brasil. É sério, se você tem um canal de comunicação, se você tem algum perfil em rede social, ou se você nem precisa ser muito famoso não, você pode ter só o seu perfil lá no Instagram, se você postar que está lendo o Imbecil Coletivo ou qualquer livro do Olavo de Carvalho, e mais do que isso, se você ousar fazer uma resenha sobre esse livro dizendo que concordou com algumas partes do que o Olavo diz e discorda de outras, você vai ser imediatamente cancelado. Você vai perder contratos, patrocínios, porque você estará reforçando a narrativa da extrema-direita, fascista, racista, xenofóbica, homofóbica e todas essas outras classificações que vocês possam imaginar que vão lhe ser atribuídas. Mas é exatamente o fato desse livro ser um livro proibido que foi o que me atraiu para ele. Eu não sei, menino, é assim, né? Naquilo ali você não pode mexer, então é exatamente ali que eu quero mexer. E como eu sempre faço, eu faço isso com todos os autores polêmicos. Eu evito entrar muito nas coisas polêmicas envolvendo os nomes deles, e eu prefiro ir lá e conferir diretamente o que o cara escreveu. Foi assim que eu fiz com Paulo Freire, é assim que a gente faz com outros autores que a gente não concorda com a opinião aqui pro canal. Então, sobre as polêmicas mesmo, aquelas polêmicas mais polêmicas, terra plana, feto na Pepsi, e, enfim, uma enormidade de coisa que o nome do Olavo de Carvalho está envolvido, eu sinceramente não tenho nem paciência para pesquisar, ir lá descobrir o que é verdade, o que não é. O que eu fiz foi, eu ignorei todas essas coisas, eu não vejo o vídeo dele no YouTube nem nada, eu procurei os livros que ele escolheu e eu busquei essa trilogia, que era a trilogia mais famosa, e li. E é sobre isso esse vídeo e essa conversa super gigante que a gente vai ter, porque não tem como falar sobre o Imbecil Coletivo sem falar dos dois outros livros que o precedem, que é o A Nova Era e a Revolução Cultural e o Jardim das Aflições. Na verdade, eu diria que o Jardim das Aflições primeiro e depois o A Nova Era e a Revolução Cultural. Apesar do próprio autor dizer que os livros podem ser lidos separadamente, eu acho que você vai correr o risco de ler o Imbecil Coletivo, que é o livro mais fácil desses três, e concordar
mas você vai cair no imbecil coletivo da direita, porque você vai concordar sem saber quais que são as origens da filosofia que está permeando as críticas que o Olavo faz nesse livro aqui. Então, sem saber as origens da ideia que você está repercutindo, você corre o risco de repercutir ideias que talvez você nem concorde tanto assim. É por isso que eu digo que a leitura dos 3 livros juntos é uma leitura que deve ser feita, nada obstante o Jardim das Aflições ser um livro de filosofia super pesada, e é um livro que você não vai conseguir mesmo terminar a leitura, ou se divertir, ou achar a leitura interessante, se você não tiver uma base de filosofia bacana. Então, assim, antes de ler o Jardim das Aflições, você precisa ler outros livros de filosofia. E aí que começa a saga, e aí que começam os maus entendidos, né? Porque as pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de ir atrás das coisas e gostam de criticar bastante sem saber qual que é o conteúdo. Sobre o Olavo de Carvalho, especificamente, ele é um filósofo que mora nos Estados Unidos desde sempre, praticamente. Ele não se formou em faculdade nenhuma de filosofia e por isso que muita gente fica atacando, dizendo que ele é um autoproclamado filósofo, como se a pessoa precisasse de um diploma para se definir alguma coisa, né? Aquele pensamento estadista que envolve o coração do brasileiro. Mas sim, ele é um filósofo, ele tem muitas coisas escritas principalmente sobre Aristóteles, e ele vai ficar famoso aqui no Brasil principalmente depois da eleição do Trump, porque lá em 2016, alguns alunos dele, acho que o Felipe Martins, que está no governo do Bolsonaro hoje em dia, eles acabaram cravando as eleições do Trump, enquanto toda a mídia e a imprensa estava cravando as eleições da Hillary, com mais de 99% de chance, né, da Hillary ganhar, e os alunos do Olavo estavam lá gritando aos 7 ventos de que quem iria ganhar, na verdade, era o Trump. Mais do que isso, alguns desses alunos, inclusive, acertaram quais os estados em que o Trump ganharia, que anteriormente eram estados democratas. Então, foi uma análise política muito bem feita, que acabou ganhando uma relevância depois das eleições do Trump, em que a intelectualidade como um todo ficou, meu Deus, o que aconteceu? Aí foram descobrir quem que tinha acertado, quem que tinha feito uma boa previsão antes das eleições e chegaram no nome do Olavo. Mas é óbvio que ele ficou definitivamente famoso com a eleição do Bolsonaro e por se tratar do guru do bolsonarismo. Tem muitos alunos dele que hoje compõem o governo, enfim, a treta política é gigantesca. Mas o que eu posso dizer é que a maioria das pessoas que votou no Bolsonaro, a maioria mesmo, assim, o afegão médio, nem nunca tinha escutado falar no nome do Olavo de Carvalho antes das eleições e talvez continua sem escutar no nome do Olavo de Carvalho. Eu conversei com uma tia minha esses dias, ela estava me vendo fazer o fichamento do livro, ela perguntou, quem que é esse cara? E aí que eu fui explicar, ela, nossa, nunca tinha ouvido falar, mas achei interessante e tal. O meu pai, por exemplo, que é um cara conservador, que gosta de ler, que lê muitos livros também, ele não tinha escutado nada sobre o Olavo de Carvalho, ele recebeu um vídeo assim no WhatsApp e ficou, quem que é esse cara? Eu nem concordo direito com o que ele tá falando, quem que é ele pra falar isso e tal? Então, assim, essa distância entre os intelectuais e a sociedade, ela continua acontecendo também na direita. Só que, para além desse movimento político, na minha opinião, o nome do Olavo de Carvalho ele é importante para a direita como um todo. E quando eu digo direita como um todo, eu incluo os liberais que torcem o narizinho quando escutam o nome do Olavo, porque ele foi um dos grandes responsáveis por divulgar os autores internacionais de direita aqui no Brasil. Então, já na década de 90, enquanto a hegemonia cultural de esquerda, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, era muito maior do que é hoje, você tinha o Olavo de Carvalho já falando de nomes que a gente conversa nos dias de hoje. Por exemplo, aqui no Jardim das Aflições, que foi escrito na década de 90, ao contar sobre uma enciclopédia da filosofia ocidental que um professor da USP fez uma coletânea assim, de uns filósofos que seriam importantes para a filosofia do Ocidente, ele vai questionar o fato de vários filósofos marxistas sem relevância alguma terem sido inseridos nessa enciclopédia e outros filósofos muito mais importantes para a construção da filosofia ocidental terem sido deixados de lado. Ele vai mencionar um economista marxista que foi enfiado nessa enciclopédia, o tal do Kalecki, e ele faz o seguinte comentário: por que essa honra concedida a um único economista, de figurar entre os filósofos, se ele jamais publicou um único trabalho de alcance filosófico, e se entre seus colegas de ofício houve muitos que foram filósofos de pleno direito, como Friedrich Hayek ou Ludwig von Mises? A resposta só pode ser uma.
Do ponto de vista uspiano, um economista marxista é mais filósofo do que qualquer filósofo liberal. Então, liberal, que tá torcendo o narizinho aí, o Olavo de Carvalho, na década de 90, e junto dele, pouquíssimas pessoas, como Roberto Campos, eu vou mencionar aqui, estavam citando o nome do Hayek e do Mises como os grandes filósofos liberais que ajudaram a construir a filosofia do Ocidente, veja bem. E essa capacidade de espalhar esses nomes de direita, na minha opinião, é uma das grandes contribuições deixadas pelo Olavo de Carvalho. E aí eu vou deixar bem claro que é a minha opinião, para ficar bem claro. A minha opinião, porque eu sei que vai vir gente falando assim, você não compreendeu a profundidade do impacto do Olavo de Carvalho no Brasil, não sei o que tem. E segundo, eu acho que o Olavo de Carvalho foi muito importante também, porque, imagine, se hoje nós ainda temos uma hegemonia de esquerda na intelectualidade brasileira, imagine na década de 90. Imagine uma pessoa vindo romper com essa hegemonia praticamente com um chute na porta, porque é o jeito dele escrever, é o jeito dele falar, não é um jeito polido, não é um jeito educado. Os livros dele são realmente, assim, grandes chutes na porta. E o que ele vai explicar sobre essa hegemonia de esquerda é uma das coisas que eu concordo com ele. Ele diz o seguinte, isso já no A Nova Era e a Revolução Cultural, tá? Se no momento pouco digo contra a direita, é porque sua expressão intelectual pública é quase nula, não por falta de porta-vozes qualificados, mas de espaço. Os liberais, banidos de qualquer debate moral, religioso ou estético-literário, recolheram-se ao gueto especializado das páginas de economia, o que muito favorece o lado adversário, na medida em que deixa a impressão de que o liberalismo é a mais pobre e seca das filosofias. Quanto às correntes conservadoras que ainda subsistem, por exemplo, católicas e evangélicas, sua exclusão foi tão radical e perfeita que hoje a simples hipótese de que um conservador religioso possa ter algo a dizer no debate cultural já é objeto de chacota. Isso na década de 90. Veja que, se hoje alguém que se declara conservador, cristão, evangélico, já é escorraçado nas páginas dos jornais e pela intelectualidade brasileira, imagine na década de 90, que é quando ele está escrevendo esses livros. Chacota, é claro, de ignorantes presunçosos, que nunca tendo ouvido falar de Eric Voegelin, de Russell Kirk, de Malcolm Muggeridge, de Reinhold Niebuhr ou de Eugene Rosenthal, acreditam piamente que não pode existir vida inteligente fora de suas cabecinhas gramscianas. E prova assim ser eles próprios as primeiras vítimas da censura mental que impuseram a todo o país. Então veja bem, ele ser responsável, um dos grandes responsáveis, por ser um dos primeiros a quebrar essa hegemonia intelectual de esquerda, na minha opinião, é uma das grandes contribuições do Olavo de Carvalho, e eu acredito que se não fosse ele chutando a porta, aqui já na década de 90, eu não estaria fazendo esse vídeo e nós não estaríamos comentando sobre livros do Hayek, do Mises, talvez não com a facilidade com a qual comentamos hoje, com a facilidade que a gente tem hoje de criar um grupo liberal e conservador dentro de uma universidade federal. Então, imagine isso na década de 90, tá? Quando eu digo intelectuais aqui, gente, eu estou usando aquela definição de intelectuais que o Thomas Sowell nos deu em Intelectuais e a Sociedade, que já tem um vídeo aqui para o canal. Quero deixar isso claro porque, como o Thomas Sowell já disse, existe um abismo entre os intelectuais e o afegão médio e o povo. Então, quando eu digo que há uma hegemonia intelectual de esquerda, não estou dizendo que o povo brasileiro absorveu essa hegemonia. É claro que tem coisas que foram muito bem absorvidas, por exemplo, o relativismo, a repetição do discurso que não existe verdade, que é verdade relativa, que depende de onde você cresceu e tal. Essas coisas foram muito bem absorvidas pelo povo, sim, mas a rocha dura dos princípios e dos valores brasileiros não foram atingidos pela intelectualidade, até porque, como a gente vai ver, eles acabam se distanciando muito do mundo e se encastelando ali nos seus castelos dos jornais, das editoras, das academias e não indo para o mundo mesmo e vendo qual que é o impacto que aquilo está tendo ou não. Então o Olavo, para além de todas as polêmicas, ele nada mais é do que essa pessoa que vai trazer para o cenário brasileiro interpretações da realidade brasileira com base em filosofias de direita, predominantemente conservadoras.
Quando eu digo isso, muita gente fica sem entender. Como assim interpretar a realidade com base em uma premissa filosófica diferente? Aí eu preciso explicar. Qualquer pessoa que tem esse pezinho na filosofia, qualquer pessoa que não perdeu essa capacidade de se espantar com o mundo, de se espantar com as coisas, essa pessoa vai ver os problemas que nós temos e ela não vai conseguir seguir a vida dela como se nada tivesse acontecido. Ela vai buscar investigar as raízes daqueles problemas. E problemas eu tô falando de uma forma geral, eu tô falando de problemas da sociedade e problemas da nossa alma também. Você pode falar de pobreza e de o porquê a gente tem essa sensação de vazio, Deus existe, Deus não existe, enfim, uma infinidade de formas de se interpretar o mundo. E o que acontecia é que no meio cultural brasileiro, os problemas eram interpretados majoritariamente com base em premissas de esquerda. Ainda acontece muito assim, ainda existe essa hegemonia. Mas imagine isso na década de 90, eu volto a reforçar. Eu vou dar um exemplo. O problema da criminalidade, do banditismo, dos níveis elevados de homicídio, por exemplo. Você tem um país que estourou 60 mil homicídios por ano e é um país que, teoricamente, não está em guerra civil. Quando você abre os editoriais, quando você abre as dissertações, as teses acadêmicas sobre o problema da criminalidade brasileira, você vai ver que existe uma predominância muito grande em enfrentar esse problema a partir de uma perspectiva marxista no seguinte sentido. Existe um sistema opressor que vai oprimir o indivíduo, que é o oprimido, que geralmente é a classe trabalhadora, e esse oprimido, ele não vai ter outra saída que não cometer esses crimes. Então, você transfere a responsabilidade individual do que aquele indivíduo fez para a sociedade como um todo. Então, o bandido, ele não assassinou aquela pessoa porque ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que não tem valores morais bem construídos. Ele assassinou aquela pessoa porque a sociedade o obrigou a fazer isso, porque ele não teve acesso à educação, ele não teve acesso à saúde, ele não teve acesso aos direitos básicos humanos. E a partir dali não tinha como. Ele teria que cometer aquilo mesmo, e isso explica o aumento da criminalidade, porque vivemos nesse sistema opressor, cada vez mais capitalista, etc, etc, etc. Vocês já devem ter esbarrado com esse discurso várias e várias vezes. Só que você lê esse discurso nos jornais, e quando você vai para a realidade, você descobre que dentro de uma mesma família, você tem 2 filhos, e um dos filhos resolveu estudar, resolveu trabalhar, resolveu ganhar dinheiro honestamente, e o outro dos filhos resolveu ir para a glória do tráfico, mulheres, armas, dinheiro fácil. E você fica, cara, peraí, se é o sistema que está oprimindo, então essas 2 pessoas que vieram do mesmo lugar, da mesma família, elas não deveriam seguir caminhos parecidos? Existem outras interpretações. Uma das interpretações é a interpretação geralmente feita pela direita, de que essa pessoa, ela seguiu pelo caminho ruim, não é porque a sociedade a obrigou, mas é porque ela é uma pessoa que não tem uma base moral bem definida e que ela escolheu ir por aquele caminho e por isso ela precisa ser punida. É o que o Olavo fala aqui no Imbecil Coletivo já. De nada adianta a experiência universal ensinar-nos que a conexão entre a miséria e criminalidade é tênue e incerta, que há milhares de causas para o crime, que mesmo a prosperidade de um welfare state não elimina, que entre essas causas está a anomia, a ausência de regras morais explícitas e comuns a toda a sociedade, que uma cultura de subversão de todos os valores e a glamoralização do banditismo pela elite letrada ajudam a remover os últimos escrúpulos que ainda detêm milhares de jovens prestes a saltar no abismo da criminalidade. Contrariando as lições de história, da ciência e do bom senso, nossos intelectuais continuam presos à lenda que faz do criminoso o cobrador de uma dívida social. Essa interpretação da criminalidade como sendo muito causada por esse fenômeno da intelectualidade de vangloriar o bandido, de fazer filmes e de fazer músicas e de fazer toda sorte de produção cultural, dizendo que ser bandido é legal, ser bandido é descolado e que se você fez alguma coisa não é culpa sua, você só foi uma vítima da sociedade. Isso aqui não é só o Olavo de Carvalho que diz. A gente já falou sobre um outro livro, que é o livro do Theodore Dalrymple, A Vida na Sarjeta, também escrito na década de 90, mas nesse caso falando sobre a realidade britânica.
no qual esse psiquiatra vai dizer a mesma coisa, que essa transferência da culpa para terceiros contribui e muito com o aumento da criminalidade, porque você tira aquele último degrauzinho que talvez não faria a pessoa cair para o mundo do crime, que é o valor moral. Só que o próprio Olavo de Carvalho, ele não vai se classificar como conservador, ele vai repetir isso várias vezes, tá? Então a gente coloca ele ali na caixinha dos conservadores porque é o que mais faz sentido. Mas ele diz o seguinte, e nesse ponto, ele diz uma coisa que eu fiquei um pouco de cara a hora que eu tava fichando esse livro aqui, certo? Ele responde assim, o pressuposto dessa exigência é que não se pode criticar uma ideologia senão em nome de uma outra ideologia, dentre as reconhecidas no catálogo do momento. Esse pressuposto, por sua vez, funda-se no preconceito meio historicista, meio sociologista, segundo o qual todo pensamento individual é apenas expressão de algum anseio coletivo, e deve a este sua validade, em oposição a este preconceito e aquele pressuposto. Não me perguntem, portanto, em nome de que ideologia combato esta ou aquela ideologia. Combato-a desde um plano que não é acessível ao pensamento ideológico e que só existe para a autoconsciência individual, quando firmemente decidida a não abdicar de seu direito e de seu dever, à verdade e à universalidade. A gente já fez um papo bocó aqui, no qual eu respondi qual que era a minha posição dentro dos vários espectros de direita, em que eu respondi exatamente isso. Eu não tenho posição porque eu não saberia dizer qual que é a minha posição e também porque não faz sentido eu dizer qual que é a minha posição com base em um pensamento coletivista, porque você vai se encaixar ali numa caixinha pré-determinada e que pode ser que em determinado momento eu queira sair dessa caixinha e eu fiquei endurecida ali por alguma coisa que eu me disse ser, então me autodeclarar conservador e esse tipo de coisa. Concordo com o Olavo de Carvalho nesse ponto, olha só, será que isso faz de mim uma olavista? Tá, agora entrando especificamente na trilogia dos Jardins das Opções ou do Imbecil Coletivo, chame como quiserem chamar. Do que trata esses três livros? Eles nada mais são do que mais livros escritos sobre a decadência do Ocidente. Então, quando a gente conversou sobre o livro das ideias tem consequências, do Richard Weber, a gente achou engraçado que ele começa o livro assim, este é mais um livro sobre a decadência do Ocidente, e o Richard Weber vai fazer essa investigação sobre o porquê ele acha que o Ocidente está acabando e por que a culpa desse fim programado do Ocidente seriam das ideias que estavam sendo repercutidas. Então, o que o Olavo faz nada mais é do que isso, tá? Ele vai partir desse pressuposto de que nós temos uma crise da inteligência no Brasil, no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil. Nós temos essa crise da cultura, uma decadência vista a olhos nus da cultura. Ele vai falar isso aqui na Nova Era Revolução Cultural, que o Brasil vive de lado uma crise profunda da inteligência, de que é reflexo o deslumbramento apalermado com que recebemos e enaltecemos como altas produções de espírito as ideias mais sonsas e descabidas que nos chegam do estrangeiro. Então, Olavo diz sempre que a culpa dessa nossa decadência moral, cultural e tudo que você puder imaginar são dos nossos intelectuais. Mais ou menos o que diz o Thomas Sowell também, no Intelectuais da Sociedade, mais ou menos o que vão dizer a maior parte dos autores conservadores e liberais quando vão entrar nesse assunto cultura. E a culpa é dos intelectuais porque os intelectuais brasileiros têm uma mania horrível de importar as ideias exportadas dos Estados Unidos. Então eles pegam o que os autores americanos falam e trazem para o Brasil sem filtro nenhum. E quando você vai investigar o que aquele autor americano está falando, ele nada mais está do que reproduzindo um marxismo decadente. Então, na opinião do Olavo, esses autores americanos, depois da queda do Muro de Berlim, principalmente da dissolução da União Soviética, ficaram perdidos. O polo do mundo foi para os Estados Unidos, mas no momento em que os próprios Estados Unidos estavam uma bagunça generalizada no que tange as ideias, e que esses intelectuais americanos vão acabar distorcendo o marxismo e levando o marxismo para muito longe do que ele originalmente é. Então, o Olavo reconhece a importância da filosofia do Karl Marx, ele não vai descartar a filosofia do Karl Marx como sendo uma grande bobagem, não, muito longe disso. Ele vai reforçar que ele respeita muitos marxistas, que ele acredita que a filosofia de muitos marxistas seja uma boa filosofia, mas que o que está sendo exportado pelos Estados Unidos não tem nada a ver com aquele marxismo original. Na verdade, é só uma caricatura muito mal feita.
E a partir daí ele vai começar a investigar quais que são as origens dessa decadência cultural. Então ele começa essa investigação lá de Epicuro, que é aquele filósofo grego antigo. Então, a partir da filosofia do Epicuro, que para o Olavo de Carvalho é uma grande bobagem, ele vai traçando uma evolução da filosofia do Ocidente, ele vai traçando sobre como determinadas filosofias vão ganhar mais os intelectuais do que outras e como a partir daí esses intelectuais vão começar a disseminar esse tipo de filosofia na opinião do Olavo de Carvalho, que são filosofias erradas. E isso vai culminar no que hoje nós chamamos de gramscismo cultural, que é outra das polêmicas envolvendo as ideias do Olavo, certo? Se eu concordo com o que o Olavo diz aqui no Jardim das Aflições, eu não posso dizer, porque, por exemplo, eu não tenho uma base filosófica bacana para dizer se o que ele diz do Epicuro, do próprio Epicuro, tá certo. Porque eu não li Epicuro, eu não sei o que esse filósofo está falando. Se o que a filosofia do Epicuro está falando é o que a caricatura que o Olavo faz do Epicuro, certo? Então não tenho como dizer. Eu fico na mesma posição que é a posição quando eu li o livro do Richard Wieber, em que ele vai traçar a decadência do Ocidente até o Guilherme de Ockham, lá no século XIV. Então o Olavo vai além, ele não para no século XIV. Ele diz que essa decadência vai ter origem nessa filosofia do Epicuro, que é uma filosofia, na opinião dele, errada. E ele vai terminar essa evolução lá no Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, ele é um filósofo marxista italiano que foi preso durante o regime fascista do Mussolini e foi durante o período que ele estava preso que ele escreveu a maior parte das obras dele. O grande problema do Gramsci é que as obras dele são muito confusas, porque ele escreveu cadernos na prisão, exportou, então ele não sentou assim em frente a uma máquina de escrever e fez uma obra completinha, compilada, com as ideias que tem fundamento, ligação e tal. Então é um pouco difícil ler o Gramsci, tá aí nos nossos projetos de leitura futuros, a gente tentar conseguir ler pelo menos o Cadernos do Cárcere. Mas o que nos importa nesse momento aqui é a caricatura do Gramsci que o Olavo de Carvalho faz. Isso quem fala pra gente é o Platinho, que tem um canal aqui no YouTube. Ele fala, gente, não importa quem foi o Gramsci. O que importa pra gente aqui, ao falar desse livro, é o que o Olavo de Carvalho pensa sobre o Gramsci. Se isso está errado ou não, você vai precisar ir lá nos escritos originais, se você tiver paciência. E o que o Olavo de Carvalho fala aqui é que o Gramsci, ao ver o quanto de sangue que precisou ser derramado para que a Revolução Soviética acontecesse, ele ficou um pouco chocado, né, com a violência dessa revolução, e ele acaba partindo do marxismo e desenvolvendo uma nova filosofia de implementação do marxismo. O Marx mesmo nunca contou como ele pretendia implantar o socialismo e o comunismo. Então você teve a versão do Lenin, que foi através da força, e o Gramsci propõe uma nova versão, que não seja através da Revolução Armada, que segundo Olavo vai ser uma revolução através da cultura. Então, ao invés de impor uma revolução socialista de cima para baixo, você vai, através da cultura, convencer o trabalhador de que ele está sendo explorado e de que ele faz parte do grupo dos oprimidos e que ele precisa aderir à revolução porque a partir daí ele vai fazer parte de um mundo melhor. Então, ao invés de você implantar uma ditadura socialista, você não precisaria dessa parte, porque as ditaduras são implantadas só quando o próprio trabalhador não concorda com aquela opinião. Como aconteceu na Rússia, como aconteceu em algumas partes ali da China, como aconteceu em Cuba, enfim, onde o socialismo foi implantado através de uma revolução armada. E essa filosofia do Gramsci de tornar toda a cultura uma forma de luta política é, na opinião do Olavo de Carvalho, uma das coisas que vai acabar contribuindo para essa decadência moral e cultural do brasileiro, porque os brasileiros vão importar essa filosofia do Gramsci não porque ela é boa, mas é porque eles ficaram órfãos de alguma filosofia depois que a luta armada não deu certo, e que existem dois tipos de intelectuais nesse ponto. Existem os intelectuais que vão fazer isso conscientemente, que vão ter a consciência de que, de fato, eles estão fazendo essa revolução através da cultura, mas vai existir
O Imbecil Coletivo, que é sobre o que trata o terceiro livro. O imbecil coletivo é toda aquela massa deformada de intelectuais e de artistas e de pessoas que reproduzem esse discurso que não tem ideia de que eles estão sendo usados por essa ideologia. Eles não têm ideia de que eles estão sendo usados porque eles não param e pensam e procuram saber as origens das ideias que eles estão reproduzindo. Mais ou menos o que a gente conversou aqui, por exemplo, sobre o movimento Antifa, que as pessoas vão reproduzindo sem saber muito bem quais que são as origens daquilo, e a hora que elas vão descobrir, elas estão reproduzindo um movimento literalmente comunista fundado pelo Partido Comunista da Rússia na Alemanha. E na opinião do Olavo, isso vai acabar dominando toda a intelectualidade de esquerda em um nível maior ou menor. E é no Imbecil Coletivo que ele vai fazer essa amostragem de intelectuais brasileiros que estavam ali em voga na década de 90, muitos deles já sumiram, a gente não sabe de quem que ele está falando, e a partir de coisas que esses intelectuais publicam, ele vai destrinchando sobre como as ideias que esses intelectuais estão reproduzindo, na verdade, não são ideias deles. Enfim, é um livro muito engraçado, que ele já começa com um formulário padrão aqui. Esse formulário padrão, gente, digita aí no YouTube. Críticas ao Olavo de Carvalho, criticando o Olavo de Carvalho. Aquele retardado, aquele imbecil, amorfo, aquele pulha do Henrique Bugalho se encaixa diretamente aqui nesse formulário padrão, no qual ele já vai falar assim: ô, galera do Imbecil Coletivo, que for ler esse livro aqui, eu vou adiantar a crítica pra vocês, então vocês preenchem esse formulário aqui. Mas principalmente isso é uma coisa que o Henrique Bugalho fala na hora que ele tá analisando o Olavo de Carvalho. Ele fala o seguinte: torna-se evidente que a mentalidade desse autor é nostálgica da Idade Média. Tem um vídeo que ele fala: o Olavo de Carvalho é um cara que tá preso na Idade Média. Não precisava ter falado isso, minha amiga, era só preencher esse formulário padrão. Então, de uma forma bem humorada, ele vai usar essas referências anedóticas aqui, extraídas dos jornais de circulação brasileiros, de grande circulação brasileira na década de 90, e vai fazer essa crítica a esse imbecil coletivo que estaria contaminado por essas ideias de esquerdas erradas, principalmente influenciadas pelo que ele vai chamar de gramscismo cultural. Se eu concordo com a existência ou não desse gramscismo cultural, eu vou ser bem sincera. Eu acredito que o imbecil coletivo, ele vai existir, essa repetição de ideias, sem você pensar muito bem de onde que elas vêm. Eu não tenho uma capacidade de dizer se isso é pensado, se isso foi realmente pensado de uma forma intencional por um grupinho de pessoas, um grupo selecto de intelectuais que leu Antônio Gramsci e eles falaram assim: nossa, esse cara aqui tem essa capacidade de realmente fazer essa revolução socialista através da cultura e tal. Eu acredito que as pessoas repetem as ideias porque isso é normal do ser humano. Tanto que você vai ver, por exemplo, o imbecil coletivo de direita surgindo nos últimos anos. Pessoas que estão repetindo aí as ideias, blá, 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 blá. E a gente sabe que não existe nenhuma cabeça, nenhum comitê de direita, assim, que tá pensando em replicar isso porque quer uma nova ditadura fascista no Brasil e não sei o que tem. Mas que a maior parte dos intelectuais é influenciada por esse marxismo meio capenga, isso você não precisa ser nenhum gênio, você não precisa ser adepto da teoria da conspiração para chegar a essa conclusão. E eu vou citar só 2 exemplos aqui, porque eu poderia ficar até amanhã, que é o exemplo que a gente já conversou sobre o Paulo Freire e o exemplo da Angela Davis. A Angela Davis, ela é o guru dessas feministas de esquerda negras que estão em voga aí no Brasil, principalmente a tal da DJ Mila Ribeiro. E a Angela Davis, ela é uma autora marxista, ela é uma boa autora, tá? Eu gostei desse livro, não achei esse livro uma grande metralhadora de merda como é a maior parte dos livros escritos pelos intelectuais brasileiros quando o assunto é raça, por exemplo. E a própria Angela Davis, ela é marxista declarada, tá? Então, se você pesquisar aí no Google, ela não vai esconder que ela é marxista. Ela é uma autora americana e você tem vários intelectuais brasileiros copiando a Angela Davis, que é uma cópia descarada da Angela Davis. E ela é uma autora americana marxista, exatamente como o Olavo de Carvalho fala.
mas principalmente o próprio Paulo Freire, que é, segundo a própria esquerda, o maior pedagogo brasileiro, o autor brasileiro mais citado no mundo inteiro. O Paulo Freire, como a gente já disse, ele é marxista e ele vai dizer algo muito parecido com o que supostamente o Gramsci teria dito. Então vamos lá, eu não li Gramsci, mas eu li Paulo Freire. O Paulo Freire diz o seguinte: a tão conhecida afirmação de Lenin, sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário, significa precisamente que não há revolução com verbalismo, nem tampouco ativismo, mas com praxis, portanto, com reflexão e ação, incidindo sobre as estruturas a serem transformadas. Impõe-se, pelo contrário, a dialogicidade entre a liderança revolucionária e as massas oprimidas, para que em todo o processo de busca de sua libertação reconheçam na revolução o caminho da superação verdadeira da contradição em que se encontram. Contradição, para o Paulo Freire, é que o próprio oprimido carrega dentro dele alguma coisa de opressor, tá? Como um dos polos da situação concreta de opressão. Vale dizer que devem se engajar no processo com consciência cada vez mais crítica de seu papel de sujeitos da transformação. Estamos convencidos de que o diálogo com as massas populares é uma exigência radical de toda revolução autêntica. Ela é revolução por isso. Distingue-se do golpe militar por isso. Dos golpes, seria uma ingenuidade esperar que estabelecessem diálogo com as massas oprimidas. Deles, o que se pode esperar é o engodo para legitimar-se ou a força que reprime. A verdadeira revolução, cedo ou tarde, tem de inaugurar o diálogo corajoso com as massas. Sua legitimidade está no diálogo com elas, não no engodo, na mentira. E aí ele vai fazer uma citação aqui direta do Fidel Castro. Se algum benefício se pudesse obter da dúvida, disse Fidel Castro ao falar ao povo cubano, confirmando a morte de Che Guevara. Nunca foram armas da revolução a mentira, o medo da verdade, a cumplicidade com qualquer ilusão falsa e a cumplicidade com qualquer mentira. Fidel Castro, 1967. Então, assim, o Paulo Freire, ele vai acreditar na revolução armada até determinado ponto, porque ele vai vangloriar a revolução feita em Cuba, mas ele vai acreditar nessa revolução armada junto com a revolução cultural através da educação. Então você não conseguiria fazer uma revolução armada de uma forma satisfatória sem que essa revolução se transformasse numa ditadura, se não houvesse um diálogo prévio com as massas, se não houvesse um trabalho de convencimento prévio através da educação de que aquelas pessoas são oprimidas pelos burgueses e que elas precisam se libertar dessa opressão e elas vão atingir a liberdade através da Revolução Socialista. Então, assim, você tem um dos grandes nomes da esquerda brasileira que vai ser repetido em todo o curso de pedagogia, vai ser reconhecido como patrono da educação brasileira, vai ser uma referência, sim, da esquerda brasileira, que basicamente está reproduzindo o discurso do Gramsci nesse ponto de que você precisa não só fazer uma revolução armada, mas que você precisa, de fato, transformar as massas através da educação. Então, são só 2 exemplos para ilustrar, assim, sobre como nesse ponto em específico, talvez o Olavo tenha razão em dizer que a esquerda brasileira e a intelectualidade brasileira estão tentando, na falta dessa revolução armada, fazer uma revolução através da cultura e através da inserção dos pensamentos marxistas e das interpretações marxistas de outra forma que não seja através da revolução armada. Bom, é sobre isso que trata, em resumo bem resumido, os 3 livros. Talvez eu faça um mini vídeo para vocês circularem aí pelos apps de vocês, para vocês compartilharem com pessoas que talvez gostariam de saber um pouco mais do Olavo de Carvalho, mas não vão ter esse tempo de ficar me ouvindo falar aqui durante 1 hora. E quem sabe ele aparece aí na semana que vem. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.